Perfeito, gente. Está gravando mais uma vez. Bom dia agora para ficar registrado na gravação. Então, hoje o nosso treinamento, né, os atalhos para um atendimento de qualidade na plataforma Agdesk. O que a gente vai tratar aqui, então? Basicamente, a gente vai tratar de catálogo de serviços, SLA, horários de atendimento e feriados, que é uma propriedade muito interligada à SLA. A ideia aqui é a gente conhecer mesmo a fundo, tá? Como criar um catálogo de serviços, como editar, quais são as suas principais propriedades e também relacionados ao SLA, horários de atendimento e feriados. A gente vai conhecer como criar e editar cada um e as suas principais propriedades. Antes de eu dividir a tela, a gente pode pontuar alguns benefícios, vantagens, coisas que vocês vão ter de ganhos estratégicos a partir do conhecimento que a gente vai abordar aqui. Um primeiro, é claro, a gente vai dar para vocês hoje todos os insumos necessários para vocês personalizarem ainda mais o catálogo que hoje vocês já possuem. Se eu estou pensando, por exemplo, em estender o meu catálogo para outras áreas da minha empresa começarem a também trabalhar pelo Agdesk, também a gente vai dar todos esses insumos necessários para vocês fazerem essa expansão. E, claro, a partir do momento que a gente conhece o controle de SLA e como funciona, também a gente passa, né, caso vocês não estejam utilizando, passar a utilizar, e caso já estejam, aprimorar ainda mais para tornar mais assertivo esse controle. Deixa eu agora compartilhar então minha tela e vamos botar a mão na massa. Então tá, gente, vamos lá. Estou aqui em tela com o nosso portal do agente, né, a tela inicial, e eu vou começar falando então de catálogo de serviços. Para isso, a gente tem que acessar a nossa tela de configurações, né, nosso painel de administrador. Eu clico aqui na esquerda em configurações. Aqui, gente, ele vai mostrar todas as nossas seções de configurações, né? Eu quero serviços em específicos, então eu tenho duas maneiras de encontrar como editar isso. Sempre nessa barra na vertical na esquerda, eu posso buscar aqui no pesquisar, no filtrar na lista, ou lá embaixo em serviços, ou aqui em operação, serviços. Aqui ele vai trazer a visualização do meu catálogo, tá? Então eu tenho aqui uma base já com um catálogo pronto e eu vou criar uma nova seção, um novo tópico, um novo serviço. Eu posso navegar por aqui, mas como eu quero configurar, criar, eu venho aqui no canto superior direito em configurar. E aqui o sistema vai nos mostrar, então, todas essas propriedades. Quando eu penso em catálogo de serviços, a gente tem um nível de hierarquias, né? Um serviço, um tópico, uma seção, e de maneira opcional a gente pode ter um nível hierárquico mais macro ainda, que seria os catálogos. Eu vou trabalhar com seções, tópicos e serviços, pois a dinâmica que a gente vai trabalhar aqui, ela é muito semelhante, né, se eu incluísse, no caso aqui, os catálogos. A tela ela sempre vai apresentar essa divisão lógica dos filtros, o botão criar no canto superior direito e a relação, né, dos serviços, no caso, já que eu estou na aba serviços, que eu já possuo criado e as suas propriedades. Naturalmente, se eu troco para tópicos, ele vai me listar os meus tópicos, e se eu troco para sessões, as minhas sessões. A gente pode criar serviços, tópicos, sessões de várias maneiras, tá? Podemos importar por Excel, a gente pode criar manualmente, por API. Eu vou criar manualmente porque a gente consegue explorar, então, de maneira mais clara e detalhista as propriedades. Eu posso, por exemplo, criar um serviço e já na criação do serviço, criar um tópico em uma sessão. Então, quando eu venho aqui no botão criar, ele me dá as opções e eu vou criar serviço. O que o sistema vai me mostrar, então, aqui? A janela e suas propriedades de criação. Eu pensei aqui para a gente, né, um exemplo de serviço ligado ao contexto de saque. Mas aí, claro, que vai muito da realidade de regras de negócio de vocês, né? A gente poderia ter TI, fiscal, financeiro, todos os outros. Nessa tela, então, ele vai indicar com o asterisco em vermelho, que é um campo de preenchimento obrigatório, ou seja, é uma propriedade que o meu catálogo de serviço e o meu serviço precisa ter para ele ser criado, e outras são opcionais. Aqui em seção, se eu clico, ele vai me trazer, claro, seções já existentes. E para eu criar uma sessão, como eu disse, por essa tela eu posso criar tudo. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui saque. Perceba que ele não tem essa seção. Eu clico em desejar criar e relacionar. Pronto, ele já criou para mim a nova seção saque. Da mesma forma, tópico. Então, aqui no tópico, eu pensei num contexto de cancelamentos e devoluções. Novamente, eu vou desejar criar e relacionar. Pronto, está criado. E aqui no título, eu vou colocar um serviço que o meu cliente, né, o meu solicitante, ele vai identificar como pedido de devolução do produto. Então, qual é a nossa ideia aqui? Né? A gente vai criar um serviço, conhecer as propriedades, e ao final, então, do nosso treinamento, eu vou mostrar na prática todo esse funcionamento e tudo como é que a gente vai ver na prática depois de criar. Gente, público-alvo, tá? Então aqui eu vou especificando as principais propriedades e alguns conceitos. Quando a gente vai em público-alvo, a gente tem 5 diferentes propriedades. O que cada um significa e como é que a gente pode fazer associações aqui para ficar bem fácil de entender. Geral. Pensem que o geral é como a própria palavra diz, tá? Todo mundo vai visualizar. Ou seja, a palavra aqui que eu uso para associar geral é visitante.
Então, qualquer visitante, seja ele autenticado ou não no meu Agdesk, ele vai enxergar esse serviço dentro do meu catálogo. Visitante para geral, geral para visitante. Interno, gente, interno seriam os agentes. Então, eu quero ter, por exemplo, um serviço, né, ou um catálogo, enfim, uma sessão, enfim, parte dos meus serviços que seja apenas os agentes visualizem. Eles apenas podem gerar a demanda. O interno, então, associem com agentes. Externo, aí a gente dá a possibilidade de quem usuário que não é agente poder visualizar e demandar, só que ele precisa estar autenticado. Então, ele é um usuário que está na base do Agdesk de vocês. Ele não pode ser um visitante aleatório que acessou o Agdesk de vocês, tá? Ele acessou pelo endereço e visualizou. Então, externo, né, relacionem, né, com o usuário autenticado. O restrito, aí se eu quero restringir esse serviço por um grupo específico de usuários e agentes, tá? Então eu posso definir restrito e, por exemplo, dizer, olha, apenas usuários de tal equipe visualizam, apenas usuários que possuem determinado grupo de permissão vão visualizar. O administrador, aí ele é mais autoexplicativo. Se eu defino um serviço como administrador, apenas o próprio administrador vai visualizar. Acho que pode ser interessante esse uso quando a gente está no momento de criação e parametrização do serviço. Eu posso inicialmente colocar como administrador e aí, posteriormente, quando eu já formular ele por completo, eu libero para algum outro público-alvo. Vou deixar geral nesse momento. Aqui a gente pode também vincular de maneira opcional, né, como vimos, já que não possui o asterisco vermelho, o serviço a algumas propriedades. Ou seja, eu posso fazer com que esse serviço, quando selecionado, ele já vá ser, né, seja incluído num fluxo de trabalho. Eu posso também, esse serviço, direcionar ele para uma equipe de atendimento. Então aqui, por exemplo, se eu clicar, ele vai me mostrar as minhas equipes. Eu acho que aqui nessa base eu não tenho saque. Não tenho saque, então aqui também eu vou criar a minha equipe pelo desejar, criar e relacionar ali a opção. Eu posso vincular a um tipo de tarefa, né? Essa propriedade é sempre muito interessante para a gente catalogar os nossos serviços, usar essa propriedade de base para fazer um filtro lá no nosso módulo de resultados. Posso definir também a prioridade da tarefa. E aqui já vou fazer um spoiler, vocês vão ver que a prioridade ela vai ser gatilho para a definição do nosso SLA. Né? Então, aqui, essa informação, lembrem, é uma informação que apenas o time de agentes visualiza, né? O nosso solicitante não vai visualizar quando ele abrir um serviço, qual é a prioridade daquele serviço. Eu vou colocar aqui, por exemplo, média. Melhor, média, deixa eu só alterar de novo, média. E aqui também, gente, para finalizar essa tela, eu posso vincular esse serviço a um prefixo. Por padrão, né, sabem que todas as demandas que são geradas pelo AgHelp, elas ganham o ATD, da palavra atendimento, hífen e um número identificador para ser o prefixo, né, de chave única daquele atendimento. Mas se eu quiser, eu poderia colocar aqui saque hífen e aí definir que sempre as demandas do saque nascem com esse prefixo personalizado. No caso, eu vou deixar assim mesmo. Cliquei em salvar e nesse momento o sistema vai carregando para ele criar o nosso serviço. Deixa eu só molhar um pouquinho a palavra. Vou aproveitar então para dar uma contribuição, Oliveira. Claro. Ocorre muito no suporte do pessoal abrir atendimento com dúvida referente ao público-alvo, tá? O que acontece? Às vezes a gente possui determinados serviços que a gente não quer liberar para todos os clientes, ou não quer liberar para todos os contatos. Então, por exemplo, tá? Eu vou ter um serviço de pedido de férias, que eu não quero que todos os meus contatos solicitem, eu quero somente que supervisores, coordenadores possam ter acesso à visualização e solicitação desse atendimento lá no meu catálogo de serviço, lá no meu portal do cliente. Então, é por aquela configuração que a gente realiza esse ajuste. A gente coloca o público-alvo restrito, e aí ali na direita, acho que o Oliveira talvez ele vai se aprofundar depois, a gente tem o menu de permissões. Então, a gente pode configurar quais são as equipes que vão ter acesso a esse serviço, e quais são os grupos de permissão que o contato tem que ter para solicitar aquele serviço. Então, por exemplo, eu coloco o público-alvo restrito e coloco para o grupo de permissões coordenadores, por exemplo. Então, somente os contatos que possuírem o grupo de permissão coordenadores vão ter acesso para selecionar e solicitar esse serviço lá no portal do cliente ou do portal do agente. Então, é uma configuração bem usada, a gente possui um artigo específico sobre esse assunto, então, para quem tiver interesse em conhecer mais, a gente pode enviar. E o pessoal acaba tendo muita dúvida, né, porque, enfim, tem alguns serviços que a gente não deseja que todas as pessoas verifiquem, solicitem.
né? E lembrando também que é possível fazer essa configuração a nível de serviço, tópico, seção e catálogo, né? Que a gente está indo bem específico em um serviço. Excelente. Vamos lá, gente. Continuando aqui, quando eu criei, né, o sistema então nos abriu a tela de edição do serviço. E a gente vai conhecer as propriedades do serviço. Quando eu falar propriedades do serviço, se vocês, por exemplo, posteriormente entrarem ali numa edição de um tópico, de uma seção, vão ver que ele é muito semelhante, né? Porque como a gente tem aquela ideia hierárquica, pense que eu posso definir uma propriedade na seção que ela se aplicaria para todos os tópicos e todos, por consequência, todos os serviços do meu catálogo. A não ser, claro, que dentro do serviço eu especifique algo detalhado, então ele aplicaria para tudo com exceção, daquele que especificamente serviço eu editei. Então eu estou mostrando essa tela, mas já estou mostrando por tabela também as telas de edição de seção e tópico. Aqui, como eu disse, então vamos conhecer o que a gente pode fazer para enriquecer a nossa parametrização do nosso serviço. Essa tela, o que a gente tem de informações? Bom, quero alterar o nome do meu serviço. Clico aqui e ele altera, me dá a possibilidade. A situação, como vimos, né? Desculpa, o público geral, como vimos, é a situação. Aqui nós temos essa 4, desconsiderem essa última, tá? Foi apenas um pequeno questão do meu sistema aqui, do meu ambiente. Então a gente tem em rascunho publicado, em revisão e arquivado. Em rascunho, se eu trocar, ele naturalmente vai ficar em rascunho e ele não fica disponível para né, o meu público-alvo que eu setei ali do lado. Publicado vai ficar, em revisão e arquivado também não, mas ele é útil, né, para vocês terem uma noção exata de onde, né, em qual situação de um fluxo de edição e parametrização de um serviço, esse serviço está. Agora sim, público-alvo, como vimos, a seção e tópico definimos na criação, mas eu poderia trocar também aqui, e aí temos aqui algumas informações de subtítulo, resumo e conteúdo. Deixa eu colocar aqui os textos que eu separei para esses campos. São campos que a gente vai ver depois, quando o nosso usuário ele navega lá no nosso catálogo, ele tem informações, né, dispostas como um subtítulo, um resumo e um conteúdo. É mais na ideia de enriquecer, né, quando o nosso solicitante está navegando no catálogo, ele entender, poxa, esse serviço aqui é realmente o serviço que eu tenho que abrir? Né, para onde vai esse serviço? Então, quais são as informações que para ele faz sentido a gente colocar? Então, a gente pode utilizar esses campos. Eu vou preencher os 3 apenas para fins também da gente ver como fica isso apresentado no sistema. Estou fazendo aqui o Ctrl+C, Ctrl+V dos textos que eu preparei. Lembrando que aqui no conteúdo, aqui, pessoal, a gente consegue enriquecer bastante, tá? A gente consegue colocar imagem, vídeo, formatar aqui, colocar um negrito, uma cor colorida, enfim, coisas, né, para a gente sempre enriquecer a nossa comunicação entre a nossa equipe de atendimento e os nossos solicitantes. Descendo mais abaixo, eu posso ter palavras-chave. Pensei que as palavras-chave, elas serão muito úteis para quando a gente quer que o nosso solicitante, lá no nosso catálogo, naquela barra de pesquisa que tem na parte superior, ele localize de maneira mais fácil aqui o nosso serviço. Se, por exemplo, deixar sem nenhuma palavra-chave, não tem problema. O sistema vai localizar, por exemplo, pelo título, mas eu poderia aqui colocar uma. Então, eu vou colocar aqui devolução. Vou cadastrar uma palavra, se ela não está cadastrada no meu banco de palavras, novamente, desejar criar e relacionar, e ele coloca ali. Links externos, gente. Também a gente pode ter aqui na tela que a gente vai conhecer de apresentação desse serviço, chamadas, né, links que se relacionam de alguma forma com o serviço em si que a gente está oferecendo para o nosso solicitante. Então, aqui eu posso colocar endereço, vou colocar um google.com aqui, apenas para a gente visualizar como fica em tela. Descendo, então agora a gente vai olhar as configurações. A gente olhou aqui para cima, principalmente a parte de identificação desse serviço e a apresentação dele dentro do catálogo. Daqui de configurações para baixo, a gente começa a olhar que comportamentos e propriedades o nosso serviço vai ter depois que ele é aberto pelo nosso solicitante ou agente, enfim. Formulário de abertura, então eu posso ter formulários de abertura personalizados. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a minha base, então, né, de formulários. A gente vai ter um treinamento específico sobre formulários, então eu vou deixar o formulário padrão até para a gente conhecer, né, porque às vezes pode ser uma preocupação assim, poxa, eu não mapeei todos os formulários do serviço que eu quero cadastrar. Isso é um problema? Não, não é um problema. O Agidesk, ele traz um formulário padrão com os principais campos que resolve boa parte das situações das demandas. Como vimos também antes, a gente pode vincular ele a um fluxo de trabalho, a gente pode ter campos adicionais. Então, o Agidesk, né, ele tem N campos ali, tanto para o nosso agente quanto para o nosso solicitante, mas eu posso ter que esse serviço aqui, eu precise ter um campo com uma nomenclatura específica, sei lá, número da nota fiscal, já que eu estou num contexto de devolução. E aí eu quero que isso, quando o meu agente receba essa demanda, tenha esse campo. Eu posso vincular aqui, claro, se eu clicar, ele vai gerar minha lista de campos. Se eu digitar um ali, eu posso criar por aqui.
política de SLA fixa, ou seja, eu posso que a minha política seja específica por serviço, e aí eu chamaria aqui, né, a minha relação de políticas de SLA, ou lá na política de SLA, como a gente vai ver, a gente determinar condições que ela determine quais serviços ela vai acionar. Eu vou deixar em branco também nesse momento, mas é importante a gente saber que a gente tem essa possibilidade. Eu posso ter um fluxo de aprovação fixo, da mesma forma como políticas, a gente pode definir o fluxo aqui, e aí quando eu gero uma demanda desse atendimento, no momento que já é aberto o atendimento, o fluxo já é acionado, ou lá dentro das regras do fluxo, ele ter condições que ele identifique que esse serviço exige aquele fluxo. A gente vai ter também treinamento específico sobre o tema de fluxos de aprovação. Eu posso integrar com aplicativos externos e trazer informações lá dos meus aplicativos externos também. E aqui eu tenho umas propriedades também interessantes. Vamos pensar que esse meu serviço ele é um serviço já bem definido, né? Pedir devolução, é algo bem específico. Mas eu poderia ter um serviço lá do meu catálogo que eu quero que seja um serviço bem genérico, e aí o meu atendente, depois, quando ele for fazer ali o atendimento, né, a operação, ele faça uma classificação. Porque, digamos que ele vai ter mais conhecimento de saber enquadrar as demandas onde, né, em quais serviços elas se relacionam, para depois a gente ter lá no final, né, os indicadores de maneira mais precisa. A gente sempre faz esse link com as propriedades aqui, lá no final do processo, onde isso vai reverberar. Então, aqui, falando nisso, a gente tem, por exemplo, exigir reclassificação do serviço ao encerrar. Ou seja, se eu coloco, né, no contexto que eu dei de exemplo, um serviço genérico e eu marco aqui, eu peço que, ao meu agente finalizar aquela demanda, o sistema vai abrir uma janela pedindo, olha, então agora tu coloca qual é o serviço de fato desse atendimento. Ou a gente pode exigir a confirmação. Na confirmação, não necessariamente eu vou ser obrigado a alterar o serviço daquele atendimento. Né? Aqui do lado ele gera um serviço genérico, como eu dei o exemplo, eu sou obrigado a reclassificar. Aqui não, aqui ele só vai abrir uma opção pedindo, né, o sistema pedindo, olha, realmente é esse o serviço correto, então marca ou não. Eu posso exigir também registro de tipos de atividades e durações de atividades. Então, tipos de atividades é uma propriedade lá da nossa parte de apontamentos, né, de tempo de trabalho dentro de uma tarefa, dentro de um atendimento. E eu posso exigir que esses registros sejam feitos ou, né, exigir também que o tipo de atividade seja colocado nessa propriedade. Eu posso exigir também o preenchimento do campo de custo e tornar esse serviço interno. Ou seja, é um serviço que quando ele é criado e as ações são feitas ali, o cliente ele não é notificado ao longo das interações que são feitas. Seguindo, gente, prefixo identificador, como comentamos antes. Aqui o sistema vai nos dar, então, o link de compartilhamento. Então, aqui já definimos as propriedades de comportamento. Definimos, né, o nosso prefixo. E aqui eu posso, inclusive, ter um link. O sistema prepara, seja acesso interno ou externo. A diferença é, como vimos, né, o interno, somente time de agentes, externo, aí é o público, né, além dos agentes que pode visualizar. Então é muito fácil, né? Vocês querem, por exemplo, compartilhar, olha, caro cliente, abra uma demanda nesse serviço aqui, para ele não precisar ficar navegando no catálogo, pesquisar, vamos imaginar que é um catálogo muito grande. Tranquilo, a gente disponibiliza esse link já pré-pronto, é só clicar em copiar e compartilhar. Seguindo, a gente tem campos padrão. Voltando, então, para as propriedades do nosso atendimento. Principais, equipe, eu já defini ali na largada, né? Então, ele já puxou para cá. Eu posso, esse serviço, quando ser gerado, cair para uma fila específica de um agente ou deixar sem um agente como responsável, e aí os agentes que fazem parte dessa equipe aqui, eles tomarem para si o atendimento. Posso definir um tipo de tarefa, como vimos antes, a prioridade, como vimos, ter uma pesquisa de satisfação específica para esse serviço. Então, vamos imaginar que o serviço, no caso aqui de devolução, quando eu vou finalizar, né, a demanda que o meu cliente me pediu a devolução, eu quero medir com ele alguma pergunta de satisfação específica, eu quero, daquele contexto de devolução, eu preciso perguntar e medir a satisfação dele sobre algum aspecto específico. Então, a gente pode ter pesquisa de satisfação, né, dedicada para esse serviço, ou para um grupo de serviços também. E eu posso vincular também a abertura dessa demanda a um projeto ou quadro, ou seja, o nosso solicitante, ele abre essa demanda, esse chamado, tranquilo. Mas eu quero que essa demanda lá que vai cair para o meu time de atendimento, ela caia não apenas lá no nosso AgHelp, que é nossas filas, mas também num projeto, num quadro, para a gente ter aquela visualização Kanban. A gente vai ter treinamento também específico sobre o nosso módulo de gestão de projetos, mas aqui a gente dá então a possibilidade de parametrizar, que sempre quando esse serviço seja solicitado, caia em um quadro específico lá dos nossos projetos. Oliveira, aproveitando que entrou bastante gente depois que a gente iniciou, eu vou repassar alguns recados aqui importantes.
para Por quem favor, não vontade. estava no início. Pessoal, nossos treinamentos eles vão ser semanais, né? Inclusive, a gente já tem um cronograma dos assuntos. Eu vou estar passando aqui no chat qual vai ser o nosso próximo treinamento da semana que vem, tá? Que é referente a formulários e checklists, como pode ajudar no nosso dia a dia. Vou estar passando aqui. Deixa eu ver se o link foi completo. Não foi completo. Agora sim. Então, já podem colocar na agenda para não esquecer, né, para receber a notificação. Tem um link de formulário que eu coloquei aqui que eu fixei aqui no chat. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o assunto específico que a gente está tratando aqui no treinamento, vocês podem abrir um atendimento que a gente já responde a dúvida. Inclusive, se for interessante, a gente já responde agora ao vivo também, caso seja interessante para todo mundo, né, para todos que estão assistindo. A gente vai passar, em algum momento do treinamento, um QR Code, que é para vocês incluírem seus dados para o certificado. Então, a gente vai emitir certificados de todos os treinamentos que a gente está ministrando aqui ao vivo, e a gente, em algum momento, vai passar o QR Code, provavelmente mais para o final. Então, vocês mandem seus dados, que a gente vai confeccionar aqui os certificados, e ao longo do dia a gente vai acabar enviando para todos ainda hoje, tá, pessoal? E também, se possível, né, a gente está tentando incentivar todo mundo a divulgar, né, os certificados lá no LinkedIn, nos marcar a Gdesk, colocando lá uma hashtag, Gdesk Academy, que é também para a gente alcançar, né, mais pessoas, para que mais pessoas venham aqui assistir o nosso treinamento e conseguir impactar o maior número de pessoas possível, tá, pessoal? Por enquanto é isso, Oliveira. Obrigado. Show de bola. Gente, já personalizamos bastante o nosso serviço, muita coisa a gente já conseguiu enriquecer, né? Sempre estou tentando fazer links aí com coisas do dia a dia de vocês, mas vamos lá. O Gdesk ele é bem completo, então ele traz mais campos. Finalizei campos padrão. Campos obrigatórios. Aqui eu defini, bom, eu tenho propriedades, né, como responsável, cliente, o tipo, a prioridade, enfim, N propriedades no meu atendimento, e eu quero saber se quando o serviço for, né, quando o atendimento, desculpa, for desse serviço que eu estou criando, eu quero tornar responsável um deles, basicamente só clicar aqui e habilitar ao preenchimento obrigatório. Eu posso ainda vincular a solicitação do meu atendimento a uma unidade de negócio, e aí eu marco aqui, ele vai me trazer mais alguns campos, mas pensem que unidades de negócio, esse recurso vai ser o seguinte, eu faço parte de uma empresa, né, e a empresa tem filiais, tem unidades, enfim. E aí eu quero que, quando eu estou solicitando uma demanda, eu possa me identificar de que unidade, de que filial eu faço parte. Então, lá no nosso formulário de abertura vai ter um campo específico na qual esse solicitante indica a sua unidade de negócio. A gente torna obrigatório ou não, a gente torna também a questão dos custos aqui, e a gente pode ter, inclusive, um texto ali para pedir esse campo da unidade. Eu posso vincular, então, o meu serviço a ativos, ou seja, sempre quando eu demandar algo desse serviço, eu quero permitir que seja colocado, então, ativos, né? Vincule ativos lá. Eu posso tornar isso obrigatório ou não, exigir custos ou não. Posso também permitir ou não ativos fora de garantia, que é bacana esse recurso. Se a gente quer, então, né, vincular, por exemplo, atendimentos vinculados, relacionados, exatamente esse contexto de garantia. Quero dar ali uma possibilidade do meu solicitante, na hora de abrir o formulário lá e a demanda, vincular que ativo que ele está pedindo né, um suporte, seja de contexto interno ou externo, então seja com garantia, sem garantia, a gente consegue colocar isso. Inclusive, né, vamos pensar que vocês têm uma base de muitos ativos, mas eu quero especificar um grupo específico que os meus solicitantes vão poder vincular, eu posso também vincular aqui e delimitar de maneira bem precisa. Produtos, da mesma forma, funcionamento como ativos, exigir ou não, questão de custos, e especificar quais produtos eu quero que o meu cliente solicitante possa colocar. E, por fim, das pesquisas de satisfação. Então, eu comentei, né, que a gente pode ter pesquisas personalizadas, mas a gente pode definir o comportamento dessas pesquisas. Poxa, esse serviço aqui, eu não quero gerar pesquisas. Para mim, não preciso fazer, para todos os outros eu preciso, mas para esse aqui, por alguma situação, eu não quero que gere pesquisas. Tranquilo, marco que eu não quero gerar.
Eu não quero que tenha o lembrete, beleza, gera a pesquisa, mas sem o lembrete, tranquilo, eu marco aqui. Então eu vou personalizando, ou ainda, né, eu quero que gere e quero que torne obrigatório quando for esse serviço. Esse serviço eu não abro mão de que o meu solicitante responda a pesquisa. É um serviço chave para mim, eu preciso medir a satisfação do meu solicitante, eu marco então a obrigatoriedade de preenchimento. E para finalizar nessa tela, lado direito, gente, o que a gente tem? Um ícone, tá? Então a gente pode aqui colocar uma imagem, né, para personalizar ali bem, né, quando a gente está navegando no catálogo. Geralmente nas seções a gente coloca então uma imagem. Eu posso colocar anexos, e aí esses anexos, quando eu clico aqui, ele vai me puxar, né, o que eu já anexei, ou o que eu vou anexar, ou os meus arquivos do meu computador, de modo, então, quando eu for olhar lá a nossa descrição, ele ter esses anexos, né? Vocês vão ver ali que vai ter uma tela de apresentação do serviço com esses conteúdos, resumo e subtítulo, e mais abaixo poderia ter um anexo. As permissões, que o Júnior comentou previamente, né? Então, se a gente define o público-alvo como restrito, quem são, né, esse grupo restrito? Posso definir pensando no contexto de equipes ou grupos de permissões. Eu posso olhar no gerenciamento quem visualizou esse meu atendimento. Claro, aqui não vai ter só eu, né? Não, mas eu posso olhar quem são os meus usuários, solicitantes, que já entraram nesse serviço, eu posso ter esse controle. Eu posso, clicando em atendimentos aqui, ele vai abrir uma nova janela do meu navegador e vai mostrar todos os atendimentos que já foram abertos, que precisaram, né, que relacionados a esse serviço. E o ver publicação, ele vai me mostrar, então, o serviço em si, né, a tela de apresentação que a gente já vai ver. Eu vou clicar em salvar, para a gente não perder todo o nosso trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Então, gente, só para a gente se situar onde estamos, acabamos de criar o nosso serviço, está aqui o primeiro da lista, né, pedido de devolução do produto. Vimos até agora no treinamento como criar uma seção tópico e serviço, a partir deste botão criar opção serviço. Conhecemos aqui as propriedades do serviço, seja aqui as obrigatórias que o sistema pede nessa tela, e seja, claro, entrando aqui na edição do meu serviço, olhando propriedade a propriedade e como elas podem ajudar vocês no atendimento. Nesse momento, então, eu vou passar para o controle de SLA, né, que é uma propriedade bem importante. Depois eu falo de horário de atendimento e feriados. E, por fim, a gente vai ver isso na prática. Como é que isso tudo vai se apresentar lá no nosso catálogo? Vou clicar na roda dentada aqui na esquerda novamente, lembrando que sempre a roda dentada nos traz a tela de configurações. Então, vocês que são usuários administradores, com certeza terão acesso aqui. SLA. Bom, posso aqui em operação política de SLA, filtrar na lista ou passar aqui abaixo e achar a lista. Sempre, né, diferentes caminhos vão chegar no nosso mesmo local. Vamos conhecer aqui, então, pessoal, políticas de SLA e as suas propriedades. O gaúcho sempre tem que molhar a palavra no chimarrão, né? Vamos lá. SLA. Aqui até a gente dá uma definição inicial, né? O que é o SLA, né? Um contrato de nível de serviço. É um contrato que especifica medidas de desempenho para suporte, por prioridade de atendimento entre, né, você e seus clientes. Essas regras não são aplicáveis a tarefas de projeto, mas assim a atendimentos. Então é exatamente a gente ter esse controle. A gente tem o nosso catálogo, a gente conheceu como criar ali o nosso serviço, né, as propriedades, e cada serviço, ou cada sessão, ou cada tópico, enfim, conjunto de serviços, a gente quer ter um controle de previsibilidade de até quando o meu time de atendimento tem para iniciar as tratativas e até quando ele tem para dar um encerramento, né? Isso é bacana para ter controle de produtividade, para a gente também dar uma transparência para o nosso solicitante. O nosso solicitante vai abrir um serviço e ele vai olhar, né? Ele vai saber, poxa, a equipe caiu lá, sei lá, para o time de RH, uma demanda que eu abri. Eles têm até tal dia para me dar a solução. Então, vocês conseguem também criar essa cultura de transparência e controle que é bem legal. Bom, a tela, semelhante ao que a gente viu, né, no nossa parte de serviços, ela dispõe de abas, né, atalhos fáceis, assim, para temas específicos aqui do contexto de SLA, os filtros, a lista de SLAs criados e o botão criar. Eu vou clicar no criar. E aí, bom, vamos colocar aqui, né, um nome é mais para definir mesmo, né, o contexto, assim, em que esse SLA vai se aplicar. Vou botar SLA do saque. E, gente, intervalo, essa é uma propriedade bem interessante, tá? A gente pode controlar esse tempo estimado para início e encerramento de dois diferentes aspectos. Se eu tenho, por exemplo, uma equipe de atendimento que trabalha 24/7, ele está sempre online, independente, é de madrugada, é feriado, tranquilo. Eu coloco horas corridas 24/7 e o sistema, ele vai olhar, abriu o atendimento, a gente vai ver ali quando abrir o atendimento depois, ele vai contar, então, aquelas horas que eu vou definir conforme a prioridade, 24/7. Ele calcula direto.
Mas não, meu time não trabalha assim. Meu time ele tem um horário de atendimento de equipe, sei lá, das 8 às 18, das 8 às 12, para 2 horas, volta das 14 às 18. Tranquilo, a gente também consegue controlar para as horas que a gente vai determinar que o nosso agente tem para dar a primeira resposta e dar um encerramento, essas horas que a gente vai determinar, elas correrem apenas na quantidade de horas que de fato a minha equipe está trabalhando. Né? A gente não vai penalizar a equipe em nenhum momento, eu vou colocar no contexto horário de atendimento da equipe. Clico em salvar e agora o sistema criou o meu SLA do saque, mas ele ainda não está setado esses tempos que a gente vai conhecer agora. Nessa tela, gente, que propriedades a gente tem e o que a gente pode fazer? Semelhante ao que a gente viu, né, lá no serviço, se eu clico aqui, eu edito o nome. Situação, também ativo ou inativo, né? Se eu quero que esse SLA passe agora a não fazer mais parte, só troco para inativo, sem problemas. Posso colocar uma descrição complementar aqui, né, caso eu queira ter mais informações do contexto de acionamento desse SLA, o intervalo, como vimos, e aqui, pessoal, na parte central é quando esse SLA vai ser acionado. Então, eu posso determinar um conjunto de condições que todas elas precisam ser satisfeitas para o meu SLA ser acionado ou não. Eu determino aqui 4, 5, sei lá, quantidade de condições que eu quiser, mas se qualquer uma delas, a demanda que o meu solicitante abrir já ter, né, as condições aqui, atender, ele já aciona o SLA. Vou utilizar o todas e eu vou conhecer agora no botão nova condição como criar essas condições e quais são as condições. Clicando aqui na opção condição, bom, a gente tem algumas propriedades do meu atendimento, da minha demanda. Então, poxa, eu quero que quando seja um cliente específico, esse cliente, sei lá, ele é VIP, ele tem um contrato de prestação de serviço diferenciado, ele tem um SLA diferenciado. Eu posso marcar aqui cliente e escolher, então, o cliente. Eu quero que o meu catálogo específico lá tenha um SLA diferenciado, a minha equipe, um contato, alguém da minha base. Que é cliente contato, só aproveitando aqui, cliente é a empresa, tá? Então, se for, por exemplo, o cliente, todos os usuários que fazem parte daquela empresa teriam esse SLA diferenciado e o contato apenas uma pessoa em específico. Marcador de cliente, que é uma classificação, uma seção do serviço, um serviço específico. A gente viu, né, que a gente pode ir lá no serviço fixar um SLA. Mas aqui também eu posso dizer, olha, eu quero que esse serviço tenham um SLA. Também são dois caminhos que resultariam na mesma coisa. Eu vou colocar seção do serviço, temos outros aqui, vou colocar seção do serviço para pegar o contexto que a gente vem trabalhando. E aí, no caso, seção do serviço é ou não é, né? Eu posso tanto criar uma condição excludente quanto aqui que inclui, eu vou colocar o e nas seções que eu clicar, eu vou chamar lá a minha seção saque. Poderia chamar outras, no caso aqui, para a gente fechar esse ciclo de exemplos que estamos trabalhando, seção saque. Bacana, está criada a sessão. Então, o que eu disse para o sistema? Sistema, quando eu gerar, né, receber demandas que o meu usuário navegou lá no meu catálogo de saque, acessou um dos serviços, qualquer um deles do saque, chama esse SLA, porque esse SLA é o contexto de trabalho de horas para tempo de resposta e de solução do saque. Júnior? E também aí tu está usando o contexto de sessão, né? Mas, por exemplo, tá, pessoal, vamos supor que na mesma sessão saque, eu tenho alguns clientes que têm um prazo diferenciado, que eu tenho que atender mais rápido. Então, poderia ainda, nessa configuração de condições, colocar, por exemplo, uma condição de cliente, né? Ou uma condição de contato. Então, se o cliente é a Gidesk e for a Ana Rosa solicitante, vai ser um SLA. Mas se for o Oliveira, é um outro SLA. Então, a gente pode trabalhar com diversas condições ali de sessão, de tópico, de serviço, de cliente, de contato, de tipo. Então, é do saque, só que é uma dúvida. Então, é um prazo, é um SLA. Mas é um saque, só que é uma solicitação. Então, é um outro SLA. Mas é uma correção que tem que ser realizada. Então, é um prazo mais específico. Então, eu posso ter condições, eu posso realizar essa configuração com uma série de condições, o Agdesk ele permite essa flexibilidade para você ser assertivo nos prazos, tanto no prazo de resposta, né, que é aquele prazo da criação do atendimento até o momento que ele é iniciado, até a sua solução, que é o momento que, de fato, ele vai ser encerrado. Então, é uma configuração muito interessante para as empresas controlar os tempos de atendimento, e como o Oliveira citou, né, ele é um acordo público com o teu cliente. Então, isso traz uma transparência, né, no atendimento que está sendo prestado, pois o cliente ele tem a segurança, ele tem a informação de quando que ele vai, quando a sua demanda vai ser encerrada, né? Então, isso é muito interessante. Boa.
Bom, vamos lá, definimos então um grupo de condições, vou dar esse de exemplo, e aqui, gente, agora é os prazos, né? Então, como eu disse, o campo prioridade é o gatilho. Cada prioridade, claro, pode ter o mesmo tempo de resposta e solução, mas via de regra, né? Naturalmente, conforme a prioridade ela aumenta, né? O tempo ele vai diminuir, porque a gente tem que entregar mais rápido. Então, aqui a duração é em horas, tá? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui, 128 horas para dar um tempo de resposta. Não, vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu colocar 64 horas. E aqui um tempo de solução de 80 horas. Então, o que significa tempo de resposta e tempo de solução? Chegou a demanda. Legal. O sistema vai mostrar, olha, para iniciar, tu tem até tal data e hora, ou seja, 64 horas a contar do data e hora de criação desse atendimento. E lembrando que essas 64 horas, elas vão olhar lá no horário de atendimento, e não em horas corridas, como a gente setou ali mais acima. Eu tenho 64 horas para iniciar, ou seja, para dar uma primeira resposta, para dar o play lá no atendimento dizendo que ele está comigo. Então, são ações que, quando a gente executa, e a gente vai ter também treinamentos específicos, né, de como realizar o atendimento, ele vai preencher, então, a data e hora que o nosso agente deu esse início. E aí o sistema vai, inclusive, marcar se ele atingiu, né, a previsão, né, as horas que ele tinha, ou não, se ele atrasou e ele começou antes. E a solução aí é o encerramento. Então, é o momento que eu vou lá e vou dar o comando de encerrar o atendimento. Ele marca como tempo de solução. Aqui, claro, eu vou, né, preenchendo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 32, 40. Né, a gente pode preencher todas, preencher algumas. Aí vai muito aí do critério de vocês. Deixa eu só rapidinho aqui preencher, gente. Aqui 4. Aqui vão ser 5. Aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 3, por exemplo. E por fim, aqui a gente tem o botão Nova Prioridade. Então é um outro local que eu posso vir aqui, criar uma propriedade, definir uma cor específica, definir se é um valor de prioridade, né, que seja público ou restrito, ou seja, todo mundo consegue visualizar e setar ela, ou apenas um grupo de agentes consegue visualizá-la para definir dentro do seu atendimento a prioridade. A gente vai ver também treinamento específico disso, mas vocês sabem que lá dentro do atendimento, o usuário, ele tendo a permissão, ele pode clicar sobre o campo prioridade e alterar a prioridade. Claro, se ele fizesse ação de alterar a prioridade, o SLA ele é recalculado, inclusive o sistema avisa isso lá. Vou salvar. Está criado o meu SLA então. Então, resumindo, chamou alguma demanda de saque, dependendo da prioridade, lá eu coloquei média, né? Então, o que eu espero? Que ele faça um cálculo de 8 e 10 horas para o meu tempo de solução. Vou fechar aqui. E, gente, agora eu vou falar de horários de atendimento e feriados, que são duas propriedades muito vinculadas ao SLA. E no final a gente vai ver na prática a criação desse atendimento. Já estou vendo que aqui isso está meio-dia, começa a bater aquela fome na galera. Então, vamos lá que a gente vai vencer e vai ter uma construção bem legal aí. Trocando para horários, né, eu poderia acessar clicando aqui como eu cliquei, ou novamente, na roda dentada, buscando horários. O sistema ele traz um horário padrão, né, então quando eu clico aqui, ele vai me sinalizar que esse é um horário padrão, ele está na situação ativo e ele dispõe desses dias de semana e horário inicial e final. Significa o que o horário padrão, né? Então, se eu não crio um outro horário e eu não vinculo, que a gente vai conhecer já a vinculação, o sistema sempre vai assumir esse horário como o horário padrão de trabalho daquela equipe. Para criar, sempre na mesma lógica. Estou sendo um pouquinho repetitivo, mas é para fixar. Botão criar. Aqui eu vou colocar um nome. Vamos lá, horário saque. Hoje eu peguei no pé do saque, aí estou só no time do saque. Definir, aqui é bem básico, gente, bem direto, tá? Eu posso colocar uma descrição, ativá-lo ou inativá-lo, tornar o horário padrão, né? Então, se eu marco aquele horário do sistema, ele cai. Eu defino aqui, então, né? Então, de segunda a sexta, esse meu time vai trabalhar, e qual é o horário inicial e final. Na minha base aqui, né? Ele define como uma hora de intervalo de almoço, e às 18 ele finalizaria. Então, aquelas 10 horas lá de tempo de solução para um atendimento de prioridade média, vai correr 4 horas, né? O cálculo vai correr 4 horas aqui, e depois mais 5 horas aqui. Eu posso excluir, eu posso editar clicando ali na roda dentada e alterar então o horário final, ou eu posso colocar um novo horário. Se eu quero colocar que sábado também o time trabalhe, tranquilo, domingo, tudo mais, só venho aqui, certo? Coloco aqui, vamos lá, vamos imaginar que esse time vai trabalhar das 8, no sábado vai ser das 8 ao meio-dia. Defini aqui, salvei, e o sistema agora também consideraria o sábado no cálculo de previsão do SLA desse time. E por fim, gente, relações. Então, esse horário, ele é um horário do time do saque, né? Então, fazia sentido eu vir aqui,
colocar em equipes. Nas minhas equipes relacionadas não relacionei a nenhuma, mas eu relacionar quais são as equipes que trabalharão nesse formato. Deixa eu buscar aqui na minha lista, saque. Então eu venho, marco aqui, e agora eu estou dizendo, os agentes do saque, eles trabalharão nesse horário. Eu quero especificar para um agente, então eu tenho um grupo de pessoas lá que tem colegas que trabalham à noite, tem colegas que trabalham na madrugada, de dia, mesma coisa, eu venho em agentes e eu relaciono aqui na aba relacionar os agentes que fariam parte daquele horário, então, específico desse grupo. Vou clicar em salvar e está criado o meu horário e vinculado ao time de saque. E por fim, feriados, né? Então, quando eu venho aqui em feriados, essa é a minha base, gente, eu já criei um grupo de feriados, tá? Por padrão, o nosso Sojidesk, ele traz a relação em branco, né? Porque cada empresa, pode ser que um feriado, né, a empresa, ela cumpra, a outra ela trabalha, é muito, né, de cada regra de negócio. Botão criar, vou criar aqui um feriado, aniversário Agidesk. Um nome que me veio agora. Esse feriado, bom, né, ele não vai ser todos os dias, eu vou, de maneira aleatória, colocar o dia 1º, posso definir o 1º de janeiro, e esse feriado, ele pode ser todos os anos, ou seja, uma data fixa, ou, só trocar aqui, já tem 1º de janeiro, 3. Pode ser todos os anos, ou feriados que eles têm data móvel, né, então a gente pode setar aqui, dentro de um range de anos, qual vai ser o feriado daquele ano específico, salvo e tranquilo. Está criado de maneira bem prática. O feriado, da mesma forma, a gente pode ter relações. Então, eu posso ter uma equipe toda que, para aquela equipe, somente para aquela equipe, esse feriado vai fazer sentido. Então, eu venho, ou para um grupo de equipes, né? Então, eu relacionaria essas equipes a esse feriado. As não relacionadas, né, naturalmente, não seriam inclusas. Os agentes da mesma forma, clientes e contatos da mesma forma. Se eu não relaciono, o sistema entende que vale para todo mundo. Então, caiu, né, abriu um atendimento, aí o sistema ele vai calcular aquela estimativa para início e encerramento. Quando ele faz o cálculo, ele vê que passa no feriado e eu não relacionei a ninguém, todas as equipes, né, o SLA vai ser estendido porque no meio do cálculo se encontrou um feriado. Vou clicar em salvar. Aqui é bem intuitivo, bem prático mesmo, mas é importante a gente especificar porque é uma propriedade muito interligada a SLA e a horários. Gente, finalizamos aqui, então, né, os conteúdos, então a gente viu, retomando, né, em detalhes a criação de um serviço, né, eu naveguei aqui nas configurações, vim em serviços, apresentei para vocês aqui, a gente clica em configurar, criamos um serviço e conhecemos as principais propriedades aqui de um serviço, e aí vimos também como criar o SLA, né, então quando eu vim aqui novamente na roda dentada, abri operação, políticas de SLA, conhecemos as propriedades de um SLA e horários e feriados. Eu agora vou criar, então, um atendimento para a gente ver, né, as propriedades que a gente setou, como é que elas se apresentam para nós. Vou clicar aqui no globinho do portal do cliente e vou, nessa minha base, navegar lá no portal. Serviços disponíveis. Deixa eu correr aqui para baixo, saque. Então, ó, nossa seção está aqui, né, a nossa primeira subdivisão, já que não utilizamos catálogo. O nosso tópico e o nosso pedir devolução. Percebam que quando eu vou, né, abrir aqui, eu posso clicar no nome, nesse izinho e no solicitar. O solicitar já vai abrir direto o formulário. O nome e o izinho, quando eu clico, ele abre essa página específica do serviço. Então, lembra aquelas propriedades que vimos de título, conteúdo, subtítulo, resumo, palavra-chave, link externo, o link para compartilhar, tudo isso aqui ele é mostrado. Então, aqui é o título, aqui é o subtítulo, aqui é o resumo e aqui é a descrição. Lembrando que na descrição eu comentei, a gente pode formatar, colocar vídeos, imagens, multimídia, propriedades aqui, né, coisas que vão enriquecer, para sempre pensando, poxa, o meu solicitante, ele precisa ter a certeza se esse serviço é o que ele está precisando, a gente pode colocar aqui, sei lá, um vídeo ilustrativo, uma imagem, enfim, é bem legal. As palavras-chave, coloquei uma só, e um link externo também. Vou clicar em solicitar o serviço, ele vai abrir, então, meu formulário padrão, né? Nesse treinamento, como não vamos tratar de formulários, eu não criei um formulário personalizado, eu vou só fechar aqui seguidores, eu vou colocar aqui um assunto, deixa eu ver, quero devolver minha TV. Opa. Eu posso colocar aqui no meu como podemos ajudar, preciso de ajuda para devolver minha TV. E os anexos, eu vou salvar. Nesse momento, o que o sistema está fazendo? Ele está criando essa demanda. Vai cair lá para o nosso time de saque. E essa, né, é a visualização
do solicitante. A gente vai ter um treinamento específico sobre isso, mas eu quero só mostrar, então, né, as propriedades que a gente setou lá, como elas são apresentadas para o nosso solicitante. O título que ele colocou, é claro, os dados dele. Percebam que aqui, então, o iniciar até e o encerrar até, ele calculou aquelas 8 e aquelas 10 horas, né, com base nos horários ali que a gente definiu, né. Percebam que de 8 para 10 teria uma diferença de 2, né, mas tem o horário de almoço aqui no meio, então fica essa diferença aqui. A situação a gente definiu como pendente, a gente não alteramos, né, então ele traz o padrão. A equipe SAC, então definimos que esse atendimento, quando ele nasce, ele cai para a equipe SAC, mas sem um agente específico para atender, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E agora, do ponto de vista lá do nosso time, acho que eu só não coloquei esse agente lá no time SAC. Deixa eu fazer isso ao vivo, gente. Vamos aproveitar um bônus points aí enquanto o Júnior puxa a palavra. E o pessoal deve ter percebido ali que uma informação bem importante do atendimento não é exibida para o cliente, né? Que é a prioridade. Então, Tá aqui. não é interessante para o nosso cliente que ele verifique como a gente está tratando internamente a demanda dele, né? Porque para ele pode ser alguma coisa muito urgente, mas para nós a gente vai tratar com prioridade baixa internamente, vai ter os seus prazos, vai ter o seu processo, seu fluxo interno. Então, agora o Oliveira vai abrir o atendimento, a gente vai conseguir ver que ele vai ter a sua prioridade, só que lá o cliente não conseguia visualizar, né? Perfeito. Até um ponto para reforçar, né? Como o meu agente ele criou a equipe, o sistema já automaticamente coloca ele como agente, tá? Isso é um ponto importante. Eu entrei aqui então no nosso módulo AgiHelp de atendimentos, né? Aqui no segundo ícone, novos atendimentos. Por quê? Porque é um atendimento que eu setei que não vai cair para um usuário. E ele está aqui, quer devolver minha TV. Quando eu clico, aí foi o que o Júnior comentou agora, né? A prioridade aqui está em amarelinho, né? É uma prioridade média, que foi exatamente o que a gente parametrizou. As propriedades aqui de iniciar e encerrar, né? Tudo que a gente definiu, gente, está aqui. Então a gente conseguiu agora ver na prática, né, onde aquelas propriedades são acionadas e como elas podem reverberar, né, ao longo aí do atendimento. Se eu tivesse vinculado a um projeto, estaria aqui. Se eu tivesse colocado algum custo, também estaria aqui. Então, outras opções, né, marcadores, enfim, propriedades que eu tivesse parametrizado, ele puxaria de maneira automática. Gente, é isso, né? Então conseguimos aí cumprir o prazo do meio-dia, que a galera já fica com fome nessa hora, eu também. Agradeço novamente muito, né, o tempo de vocês. A gente está sempre à disposição aí para qualquer dúvida. Acho que agora o Júnior vai encerrar com alguns avisos finais. E é isso. Vamos com certeza nos ver aí nos outros atendimentos. Muito obrigado. Oliveira, se quiser encerrar a gravação, que eu vou ativar o microfone do pessoal. Então, para quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir, quiser falar alguma coisa, fica bem à vontade, tá, pessoal? Acho que eu também. Tchau aqui para a gravação. Tchau, tchau. E agora eu vou encerrar a gravação. A gente também quer ouvir vocês, o que vocês estão achando desse formato.